por gentileza. Capítulo 38, versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 1. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém? Vamos ler? Está escrito assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, de uma doença mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E você diz amém? Sente-se, por favor. Meus irmãos, o rei Ezequias, como talvez a maioria dos senhores e das senhoras sabem, ele foi um dos principais reis de Israel. Quando Ezequias começou a reinar, o reino já estava dividido entre o reino do norte, que era Israel e a capital Samaria, e o reino do sul, que era Judá e a capital Jerusalém. Desde o início do reino de Ezequias, do reinado de Ezequias, Ezequias buscou sempre agradar a Deus. Ezequias era um homem temente a Deus. Ele recebeu uma herança criacional, podemos assim dizer. Ele foi criado por um pai que era perverso, um pai que era desobediente a Deus, idólatra, ímpio, mas ele não deu continuidade a esse comportamento. Ele fez o contrário. Ele buscou a Deus, incentivou o povo a buscar a Deus. Ezequias era um homem tão comprometido com Deus e com os propósitos de Deus, que quando o reino de Israel estava cercado pelos assírios, ele vai clamar a Deus.
E Deus usa o profeta Isaías para que liberasse a palavra do livramento. Senaqueribe, que estava cercando, ele é derrotado de uma forma milagrosa. O anjo foi enviado e trouxe vitória para o povo de Deus. Então Ezequias era um homem que temia Deus, tinha experiências com Deus, buscava Deus, e quando o reino estava completamente longe da vontade de Deus, ele corrigiu a rota e trouxe para próximo de Deus. Quem me ouve, diga amém. Amém. No entanto, meus irmãos, ele é cometido de uma doença, como qualquer um de nós poderíamos ter aqui. Ele tem uma doença. Alguns historiadores vão dizer que Ezequias estava com uma úlcera agressiva, uma úlcera violenta no estômago, e ali, doente, acamado, ele recebe a visita do profeta. Ora, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que serve a Deus, corrigiu a rota do povo, o povo estava em desobediência, ele trouxe o povo para a obediência. Ouve dizer, o profeta está aí, rei. Se ele está naquela condição e o profeta chegou, então provavelmente ele deve ter pensado: Deus trouxe a vitória para mim. Deus enviou o profeta para trazer uma palavra. Porque é assim que nós cristãos agimos. Quando estamos numa situação difícil, quando estamos numa situação complicada, e vem uma pessoa que nós sabemos que é um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vem ao nosso encontro, a primeira coisa que a gente vai pensar é: Deus vai liberar uma palavra, Deus vai liberar um milagre, Deus vai liberar uma palavra profética. Mas a palavra que o profeta vai liberar para o rei Ezequias não é uma palavra de cura, não é uma palavra de restauração. Ele vai liberar duas palavras. Quantas palavras? Uma sentença e um alerta. Vamos dizer isso? Uma sentença e um alerta. Qual é a sentença que o profeta dá ao rei? Você vai morrer. Gente do céu. E a questão é que ele começa dizendo: assim diz o Senhor. Ele está dizendo para o rei: olha, eu tenho a procuração do céu, hein? Eu tenho a procuração do céu para dizer: você vai morrer. Quem está falando é Deus pela minha boca. Você vai morrer. A sentença foi liberada ali para o rei Ezequias. No entanto, há também um alerta. Ele dá um alerta para o rei. Ele diz: põe a sua casa em ordem. Você vai morrer, é a sentença. Põe a sua casa em ordem, é o alerta. A palavra casa no hebraico aqui, nesse texto, dá um sentido também de lar, dá um sentido de família. Então Deus está dizendo pela boca do profeta: põe a sua família em ordem, ponha o seu lar em ordem. Quando a gente ouve, ou quando a gente lê essa sentença e esse alerta, Deus nos conduz a pelo menos 3 reflexões que eu quero fazer aqui com você nesse início da mensagem. A primeira reflexão que eu quero fazer com você é o seguinte: todos nós um dia vamos morrer. Todos nós um dia vamos morrer. Você pode... Como é que é o nome daquele procedimento, amor, que estica a cara da pessoa? Não, é botox não. Não é plástica não. É aquele, é o novo, que agora a pessoa tem, cara, toda enrugada, fica com a cara. Harmonização facial, obrigado. Você pode fazer harmonização facial, você pode tomar colágeno. Uma vez eu estava vendo uma pessoa, um pastor falando, que antigamente, quando se comia pé de galinha, quem gosta de pé de galinha aqui? Quando se comia pé de galinha antigamente, falava: é coisa de pobre, pé de galinha é coisa de pobre. Hoje, os médicos dão filos incentivos de casas a comer pé de galinha, porque tem colágeno. Então você pode comer colágeno, que é o pé de galinha, você pode fazer harmonização facial, você pode tomar ômega 3, você pode se cuidar, você pode controlar diabetes, você pode controlar
um corpo equilibrado, você pode dirigir com cuidado, você pode ser prudente, e deve ser sim. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer, o que eu estou dizendo é que apesar disso, um dia todos nós vamos morrer. A não ser nós, os cristãos, no momento do arrebatamento, se nós estivermos vivos no momento do arrebatamento, aí a gente não vai morrer, a gente vai ver Jesus, oh glória. O nosso corpo vai ser transformado, bendito seja Deus. E nós vamos sair desse corpo mortal para um corpo imortal, vendo o Senhor nos ares nos aguardando. Mas se morremos antes do arrebatamento, a morte é uma coisa certa para todas as pessoas. Nós não podemos viver pensando na morte, mas nós não devemos negligenciar a morte. Vou repetir, nós não devemos viver pensando na morte. Tem pessoa que só pensa na morte. Ai, eu vou morrer. Ai, meu Deus, fulano morreu. Sabe aquela pessoa, na época da pandemia, então isso era terrível. Uma pessoa morria com Covid, aí aquela pessoa que só pensa na morte começou a meu Deus, me leva para o hospital. Você não precisa viver pensando na morte, mas a morte precisa estar no seu radar. Porque quando a gente entende que um dia vamos morrer, há algumas preocupações que vão gerar em nós, que vão gerar também atitudes. Coloca para mim, por favor, João, Tiago capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, 14. Se você gosta de anotar, anote. Tiago 4, 14. Olha aí. Você nem sabe o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Ou o que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tem pessoas aqui que têm mais de 80, tem pessoas que têm mais de 70, tem pessoas que têm 60, 50, 40, 30, mas todos nós um dia fomos beber. E passou assim. Rápido. Eu estava vendo o Natan aqui em cima com a Patrícia, eu estava me lembrando de que quando eu era pequeno, a gente estava aqui no culto das crianças, eu, Ismael, Isaac, e a gente brincava de Jericó e Jerusalém. Não sei se você lembra. Jericó, Jerusalém, Jerusalém. E hoje eu estou aqui pregando para vocês. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu estou jubilando, porque a vida é rápida, gente. Coloca aí Salmos 144, verso 3. Salmo 144, verso 3. Vamos ler aqui. Olha comigo. Salmo 144, verso 3. Senhor, o que é o ser humano para que te importes com ele? É um simples mortal para que por ele te tenha interesse? Vai, o 4. Todo ser humano é como um sopro. Eu vou contar até 3. Você vai fazer assim. Senhor, em nome de Jesus, há uma unção de Balahaus agora em toda essa igreja. Agora pode fazer 1, 2, 3. É a vida. É um sopro. Os seus dias são como sombra passageira. A morte é uma realidade para todos nós. Você querendo ou não, você gostando ou não. Tudo bem, pastor. E daí? E daí é que se a morte é uma coisa certa, nós precisamos pensar em algumas coisas. E qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Se eu morrer hoje, para onde vai a minha alma? Se eu morrer agora, se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Alguém pode pensar, não, pastor, morreu, acabou. Morreu é o fim. Coloca aí, João, por favor, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. A Bíblia diz que o corpo físico só morre uma vez e depois segue o juízo. Depois segue o destino. Quando
daquele grande fazendeiro, um homem de visão, um homem estratégico, um homem de conhecimento longo, largo. E um tempo ele, na sua fazenda, semeia as sementes, e quando chega o tempo da colheita, o seu trabalho, a sua dedicação é recompensada. A safra da colheita dele é tão extraordinária, é tão incrível, vai tão além, que o tamanho dos armazéns que ele tem não comportam a colheita que ele colheu. E aí ele diz assim: eu vou ter que construir mais armazéns, porque a colheita é muito grande. Então ele faz mais armazéns para poder armazenar toda aquela colheita, toda aquela safra maravilhosa que foi feita. Quando ele termina de fazer os armazéns e coloca as safras, as colheitas ali, ele pensa, faz os cálculos, imagina, com o lucro dessa colheita eu estou rico. Com o lucro dessa colheita eu estou rico. E aí ele vai dizer para ele mesmo: relaxa, fica tranquilo, curte a vida, fica tranquilo e se diverte, porque você tem riquezas para toda a sua vida. E aí a história diz que uma voz ecoa na fazenda, e uma voz tão estrondosa que a terra treme, os animais com medo se escondem, e quando essa voz ecoa, a voz diz assim: louco, se hoje pedirem a tua alma, para onde você vai? Para onde você vai? Qual é o seu destino? Para onde você vai e para quem você vai? Porque o onde e o quem estão ligados. Tem até aquela discussãozinha teológica, né? Para onde iremos nós? Não, é para quem iremos nós. Se você for na direção de Jesus, aonde, quem, não importa. Se for aonde, ele é o caminho. Se for quem, ele é o grande eu sou. Agora, a questão é você não ir em direção a isso. É você ir em direção oposta. Porque se você for aonde? Céu, reino de Deus, paraíso. E para quem? Jesus, Deus. Se você for para o caminho oposto, aonde? É o inferno. E para quem? Para o diabo e seus anjos. Segunda coisa que a gente pensa nessa sentença que Deus deu para Ezequias. Deus disse: olha, você vai morrer. Todos nós um dia vamos morrer. Segunda coisa que a gente pensa é o seguinte, que eu quero pensar aqui com vocês: como ficarão as coisas depois da morte? Depois que eu morrer, como é que as coisas vão ficar? Observe, gente, que Deus poderia chegar para o rei e falar assim: olha, você vai morrer, pronto, vou te consolar, vou te preparar, você é meu servo, então vou preparar a tua alma, porque você vai morrer. Não, olha o que Deus diz: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. A preocupação de Deus não é consolar o rei, a preocupação de Deus é que quando o rei morra, a casa esteja arrumada. Como vão ficar as coisas depois que você morrer? É isso que Deus está dizendo para Ezequias. Ezequias, você precisa se preocupar em, antes de partir dessa vida, deixar a casa arrumada. E nós, se morrêssemos hoje, como as coisas ficariam? Será que a esposa ficaria amparada? Será que os filhos estariam amparados? Será que tem um lugar para sua esposa, para os seus filhos? Os seus filhos saberiam se virar? Saberiam viver um novo tempo? Eles têm estrutura para
Aí Deus diz: não, sai da tenda. Levante os seus olhos, olha para o céu, vê se você pode voltar esse sistema. Pode, Abraão? Não, essa aí será a sua descendência. A sua riqueza não ficará para estrangeiro, a sua riqueza ficará na sua casa. Para quem vai ficar? Qual é a memória que as pessoas têm de nós? Meu sogro é pastor, e o meu sogro, ele tem uma capacidade incrível de pegar situações difíceis e transformar em algo tranquilo. Ele tem uma capacidade de argumentação, de pegar uma situação complexa, constrangedora e transformar em algo que fica bem para todo mundo. Um belo dia ele estava no enterro, e o homem que estava ali morto tinha uma fama terrível. Era um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo vizinho, um péssimo amigo, um péssimo tudo. E o pessoal só foi no enterro, nem sei porquê, eu acho que foi para comemorar a morte do cara. E ali estava o meu sogro, que é pastor, tinha outros pastores, e ninguém queria fazer o funeral do cara. Ninguém. E aí o que eles fizeram? Pastor Roberto, eles já sabiam que o seu pastor Roberto tem essa habilidade, faz aí o funeral. E ele falou para mim assim, daquele jeito dele: Barão, como que eu faço o funeral? Um homem com um histórico terrível, só o eterno para me ajudar. E ele foi falando o mínimo. Se a gente morrer, gente, e um dia a gente vai morrer, que a gente demore para morrer, a gente viva 120 anos, para a glória de Deus, com saúde, vigor e produzindo na casa de Deus e para a sociedade. Mas a gente precisa pensar nisso. Como é que vai ficar minha família? Como é que vão ficar as coisas? Como é que as pessoas vão lembrar de mim? Como é que as pessoas vão se relacionar com a minha história, com o meu legado? Primeira coisa que precisamos pensar: todos nós vamos morrer, e por isso, para onde a gente vai depois da morte? Segundo, como vão ficar as coisas depois que eu morrer? Terceiro, a afirmação de Deus foi um diagnóstico. Deus deu um diagnóstico para o rei. Quando ele disse: põe a sua casa em ordem, ele está dizendo: a sua casa está em desordem, a sua casa está bagunçada. Talvez para o rei Ezequias a casa estava boa, o lar estava tranquilo, a família estava indo bem, mas Deus não vê como o homem vê. Muitas vezes a gente olha com o olhar do amor, ou com o olhar da indiferença, ou com o olhar, desculpa a expressão, com o olhar da preguiça. Mas Deus vê da maneira certa. Deus sabe como a nossa família está. Talvez se perguntasse para alguém: como é que está o seu casamento? Meu casamento está uma maravilha. Mas se perguntar para o cônjuge: como é que está o casamento? A pessoa não vai nem querer falar. Como é que está o seu relacionamento com os filhos? Ah, está uma maravilha. Mas se perguntar para os filhos, não está nada bem. Se perguntar como está o relacionamento com os seus pais: ah, eu amo meus pais, eu cuido dos meus pais. Mas se perguntar para os pais nem querem falar. Há um diagnóstico nessa casa. Deus está dizendo para Ezequias: a sua casa está desarrumada, você precisa arrumar a sua casa. Qual é a questão, senhoras e senhores? Olha aqui para mim. A questão é que Ezequias está tão preocupado com a enfermidade, ele está tão preocupado com a doença, que ele não se atentou para o que Deus disse. Porque a Bíblia diz que o profeta fala e vai embora. Aí o que a Bíblia diz? Se você conhece a história, ele vira para o lado, não é isso? E começa a orar: ó Deus de meus pais, lembra que eu fiz isso, lembra que eu fui fiel, lembra que eu temi a ti, lembra que eu tirei os ídolos, lembra que eu restaurei a adoração em Israel. Aí Deus usa o profeta e fala: volta lá, e diz para Ezequias que
e não organiza a casa. O milagre não impede a obrigação dele. Diga assim comigo: eu não posso permitir. Vai, me ajuda aí, sei que está complicado, mas vamos lá. Diga: eu não posso permitir que as preocupações com a urgência tire o meu foco do que é prioridade. Deus tinha poder para curá-lo, Deus tinha poder para fazer um milagre na vida dele, mas para fazer a ordem na casa só ele podia fazer. Mas ele estava tão preocupado em ser curado que ele não se preocupou com a sentença do diagnóstico que Deus deu. Não tem problema ele ter orado, ele podia ter orado, ele deveria orar. Se eu estivesse no lugar dele, eu oraria também: Senhor, me cura, Senhor, me sara, Senhor, me livra da morte, me dá mais uma oportunidade. Mas aquilo que Deus disse tem que estar na mente, e Deus está falando para algumas pessoas aqui, e para você que está me assistindo. Você veio, foi abençoado no louvor, sentiu a presença de Deus, talvez você receba um milagre, uma cura, mas você não pode descartar, você não pode desprezar o que Deus está dizendo. Põe a sua casa em ordem. Infelizmente, Ezequias ignorou o diagnóstico de Deus. Ele ignorou. Não ignore a situação. Não ignore a situação. Não finge que não está vendo, gente. Porque depois que ficar pior vai ser difícil. É melhor resolver no início. É melhor resolver quando está pequeno. É melhor resolver quando está ainda brotando. É melhor resolver quando o problema ainda está curto. Porque se você fizer vista grossa, se você fingir que não está vendo, se você achar não, depois passa, isso é bobeira, isso é palhaçada, lá na frente a casa vai cair. Não vai cair não, porque Deus está alertando hoje. Ele mandou Remassuri cantar. Quem fez o diagnóstico, gente, foi Deus, não foi o rei. Deus olhou do céu e disse: está desorganizado isso aí, negócio não está bom, Ezequias, a casa não está legal, mas tem tudo do bom e do melhor, Senhor, porque Ezequias foi um dos reis mais ricos da história de Israel. Tem tudo do bom e do melhor, tem tudo do bom e do melhor, mas a família está desorganizada. É importante ter tudo do bom e melhor, sim, é importante que Deus te abençoe, que você tenha, porém mais importante do que de ter bens é ter uma família abençoada e organizada na presença de Deus. Qual é o diagnóstico que Deus fez para a casa de Ezequias? Desorganizada. E se Deus fizesse o diagnóstico da nossa casa hoje? Se Deus fizesse o diagnóstico do nosso casamento, para quem é casado, do relacionamento com os filhos, do relacionamento com os pais, do relacionamento com os irmãos de sangue, qual seria o diagnóstico? Alguém aqui já viu aquele programa seriado chamado Eu, a Patroa e as Crianças? Quem já viu aqui? Glória a Deus, é muito bom, é legal. Tem um episódio que a Jay, ela insiste com o Michael Caio para ir numa palestra de casais. Ele não quer ir, ela quer ir, não, vai ser legal, vai ser bom, já paguei, aquela coisa toda. E aí eles vão, quando eles chegam, tem dois casais no palco, eles estão chorando, e o palestrante está ali. E aí, está terminando aquela sessão, o pessoal está aplaudindo, aí o Michael Caio fala assim: tia, isso aí é bobeira, ele levanta e vai embora. Aí o palestrante fala assim: o casal que está aí, vamos ver se o casamento de vocês está bom. Aí ela fala: vamos, Michael, vamos. Eles foram, e quando você está lá, o palestrante fala assim: será que o casamento de vocês está bom? O Michael fala: tá ótimo, tem certeza? Não tem nenhuma fraqueza? Aí ele fala assim: não, aqui ó,
Tem uma fraqueza? Então vamos ver. Aí quem viu o episódio vai lembrar que eles têm que falar uma coisa, e quem ouve tem que dizer assim: eu posso aceitar isso, e o meu coração continua aberto. Como é que termina aquela sessão? Eles fazem brigados. E aí o palestrante fala para eles assim: eu não sou seu amigo. Mas fala para eles: vocês estão vendo? Mas eles chegaram lá, estava tudo bem, mas não estava bem. Talvez pode estar bem para você, mas Deus está olhando e está dizendo: põe a casa em ordem, organiza a casa. Não há nada melhor, não há nada tão bom que não possa ficar melhor. Pastor, meu casamento é uma bênção, pode estar melhor. Pastor, o meu relacionamento com meus filhos é maravilhoso, pode estar melhor. Pastor, meu relacionamento com os meus pais são maravilhosos, pode ficar melhor. Qual é o diagnóstico que Deus, não eu, não você, Deus, qual é o diagnóstico que Deus dá para o seu casamento? Qual é o diagnóstico que Deus dá? Põe aí, João, por favor. 1 Pedro 3,7. 1 de Pedro 3,7. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios, sejam que igreja? Sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tem muito marido que ora, e Deus não responde. A resposta está aqui. Sabe? A gente fala muito, e vou falar daqui a pouquinho. Já pode colocar